Na videoaula de hoje, da disciplina Microeconomia 1, vamos falar sobre análise de mercado competitivos, referente ao capítulo 9 do livro Microeconomia, do Pindick e Rubenfeld. Bom, com relação à análise de mercados competitivos, nós vamos falar sobre avaliação de ganhos e perdas resultantes de políticas governamentais, excedentes do consumidor e do produtor e eficiência do mercado competitivo e preços mínimos. Políticas de preços mínimos e cotas de produção, cotas e impostos de importação e o impacto de impostos ou subsídio. Bom, o excedente do... Para a gente passar a falar sobre essa avaliação de ganhos e perdas a partir de políticas governamentais sobre o excedente do consumidor e o excedente do produtor, primeiro é interessante compreender, retomar o conceito aí do que é o excedente do consumidor e o excedente do produtor. Então, o excedente do consumidor é o benefício total ou valor que os consumidores recebem além daquilo que pagam pela mercadoria. Seria o seguinte, o consumidor estaria disposto a pagar, por exemplo, R$10 por uma determinada mercadoria, porém consegue essa mercadoria no mercado pelo preço de R$5. Ele toparia pagar R$10, mas ele acaba comprando por um preço menor. Então, o excedente do consumidor é essa diferença entre o preço que ele aceitaria pagar e o preço que ele efetivamente paga. Então, nesse caso, se ele aceitava pagar R$10, mas compra o produto por 5, então o excedente desse consumidor é de R$5. Ou seja, o benefício total ou o valor que os consumidores recebem ou deixam de pagar, além daquilo que eles aceitariam pagar, pela mercadoria. O excedente do produtor é o benefício total ou receita que os produtores obtêm, além do custo de produção de uma mercadoria. Ou seja, se o custo de produção de uma mercadoria foi de R$5 e o produtor vendeu esse produto no mercado por R$10, então o excedente do produtor é de R$5, que é exatamente a diferença entre a receita que ele recebeu ou o preço do produto no mercado e o valor que ele gastou para produzir esse produto. Graficamente, nós teríamos a seguinte situação. Excedente do consumidor. Olha só, nós teríamos aqui esse gráfico na linha vertical, onde está determinado aqui os preços, preços, e na linha horizontal a quantidade produzida ou consumida. Nós teríamos aqui uma curva de oferta, representada por essa linha S, e a curva de demanda, representada pela linha D. E esse ponto onde a oferta se encontra com a demanda é o ponto de equilíbrio. Acontece que nesse mercado, o que significa? Que o consumidor estaria disposto, por exemplo, a pagar até R$10, olha só, ou até um pouco mais de R$10 aqui pelo consumo, vamos dizer assim, do produto, de uma unidade do produto. Só que o preço de mercado é 5. Então, se o preço de mercado é 5, qualquer preço que o consumidor topasse aqui, cada um desses consumidores, vamos dizer assim, topariam pagar uma quantidade maior. Então, toda essa área entre a linha da demanda e o preço que o consumidor efetivamente paga pelo produto é chamado de excedente do consumidor. E toda essa área entre a linha da oferta, e o preço que efetivamente o vendedor vende esse produto no mercado é chamado de excedente do produtor. Então, entre 0 e Q0, no caso aqui, os consumidores A e B, que aqui no caso é o consumidor A, o consumidor B e o consumidor C. Então, nesse caso, entre 0 e Q, o consumidor A e B oferem ganhos com uma diferença, porque ele ofere um ganho líquido do consumo do bem. Ele tem um excedente do consumidor, porque eles aceitariam pagar valores maiores, porém, eles pagam valor menor. E o consumidor C aceitaria pagar R$5. E como o preço do produto é R$5, ele não tem
vamos dizer assim, um excedente, esse consumidor C, porque o preço que ele pagaria é o mesmo preço que está sendo vendido o produto. Contudo, todos os demais consumidores que aceitarem pagar um valor a mais e pagarem esse valor menor de R$5, vão estar tendo aí um benefício ou um excedente do consumidor. E na mesma situação, entre 0 e Q0, os produtores oferem um ganho líquido na venda do bem, que é chamado então de excedente do produtor. Por quê? Porque o custo de produção desse produtor é menor do que o valor que ele vende o produto no mercado. E essa diferença entre o valor vendido e o valor que foi gasto para produzir é o excedente do produtor. Para determinar o efeito de bem-estar de uma política governamental, podemos medir o ganho ou a perda nos excedentes do produtor e do consumidor. O que é um efeito de bem-estar? O efeito de bem-estar são os ganhos e perdas causados pela intervenção do governo no mercado. Geralmente, o governo ele tende a implementar alguma política de intervenção do mercado na economia, mesmo que não seja uma intervenção, vamos dizer assim, diretamente na produção, de alguma forma o governo intervém. Como? O governo intervém cobrando impostos, taxando os produtos, ele intervém colocando taxas de importação, ele pode intervir estabelecendo cotas de importação, ele pode intervir oferecendo subsídios, benefícios subsídios para as empresas, ele pode intervir aplicando alguma penalidade para as empresas, estabelecendo limites de produção ou até beneficiando os produtores em forma de pagamento, estabelecendo também preços mínimos ou preços máximos de venda de determinado produto. Então, o governo tem alguns instrumentos que ele utiliza para poder, de certa forma, regular o mercado, atuar em cima do mercado. E aí, através dessas atuações do governo, geralmente tem algum objetivo político ou econômico que vai interferir no bem-estar dos consumidores e também no bem-estar dos produtores. E aí, geralmente, como é que a gente faz então para medir esse efeito do bem-estar? As ações do governo elas vão influenciar por exemplo, o bem-estar do consumidor se ela ampliar vamos dizer assim, o conceito, se ela ampliar o limite de excedente do consumidor. Então, vamos supor, se o consumidor topa pagar R$10 e o preço de mercado no Mercado Livre é de R$5, ele tem um excedente do consumidor aí de R$5. Contudo, se o governo entra e estabelece, por exemplo, um valor máximo para a venda do produto aí de R$3, teoricamente, o excedente do consumidor, então, é de R$7. Por quê? Porque se ele aceitava pagar 10 e agora o preço máximo que o produto pode ser vendido no mercado é de R$3, então ele tem um excedente aí maior. Mas isso vai gerar algumas consequências sobre a oferta desse produto no mercado, que pode, ao invés de gerar um bem-estar para os consumidores, gerar uma perda de bem-estar. Então, vamos dizer assim, essa metodologia de análise do efeito das políticas governamentais sobre o bem-estar, ela vai estar exatamente relacionada aos excedentes dos consumidores e aos excedentes dos produtores. E é por isso que a gente utiliza esse conceito para fazer a análise das ações do governo sobre a atuação do mercado, para identificar se a política está tendo um efeito positivo ou negativo para a sociedade como um todo. Aqui nós temos variações. Opa, peraí. Jesus. Só um pouquinho que eu volto lá. Aqui, variações no excedente do consumidor e do produtor devido ao controle de preços. Olha só, se a gente observar esse gráfico aqui, nós temos a seguinte situação. Suponha que o governo impõe um preço máximo de venda, do valor de venda de um produto, que seja abaixo do preço de mercado P0. Então, olha só, nós temos um preço de mercado que é
P0, tá aqui. Só que o governo entra nesse mercado e estabelece que o preço máximo que esse produto pode ser vendido é esse Pmax aqui. Para os consumidores, inicialmente, o que seria vamos dizer, o ganho de benefício, qual seria o benefício do consumidor, qual seria o ganho de bem-estar para os consumidores? Bom, seria o seguinte, para os consumidores, o ganho deles é a diferença entre o retângulo A e o triângulo B. Então, vamos lá ver por que isso. Existe uma relação em que o preço agora para os consumidores ele é bem menor do que era antes, então teoricamente teria uma expansão aqui do bem-estar, certo? Porém, para os vendedores, diminui vamos dizer assim, o bem-estar ou o excedente dos produtores, porque os produtores continuam com o mesmo custo de produção e agora tem um preço do produto mais baixo tabelado pelo governo. Então, ele apresenta a seguinte situação: a perda dos produtores é a soma do retângulo A e do triângulo C. Os triângulos B e C, em conjunto, medem o que a gente chama de peso morto. Então, por que é peso morto? Porque o benefício que o consumidor ganharia com a queda do preço do produto, ele acaba deixando de existir porque os produtores vão produzir menos do produto. Vai ter menos produto disponível para os consumidores no mercado. Porque o fato do preço do produto ficar muito abaixo do que é o preço de mercado, desestimula os produtores a continuarem produzindo, e aqueles que continuam no mercado, alguns vão sair do mercado, e aqueles que continuam no mercado vão produzir uma quantidade menor, no sentido de aguardar que o produto suba de preço ou que o governo libere os preços novamente. Então, nessa condição, haverá, ao mesmo tempo que há um ganho inicial de excedente do consumidor, né, uma ideia de que haja um excedente do consumidor maior, ao mesmo tempo, a oferta do produto ela vai diminuir, porque, olha, se a gente observar esse gráfico, quando era P0, a quantidade ofertada pelos produtores era de Q0. Tá aqui, nessa linhazinha aqui, ó, Q0. Só que quando o preço cai para Pmax, né, no caso que é o preço máximo que o governo deixa que o produto seja vendido, os produtores agora não terão interesse em, vamos dizer assim, em produzir. Então, eles diminuem a quantidade de produzida de Q0 para Q1. Então, agora tem menos produtos disponíveis no mercado. Mesmo que os consumidores agora desejem comprar uma quantidade maior que Q2, mas eles não vão ter essa possibilidade porque não haverá produto disponível no mercado. Então, por ter uma quantidade menor de produto disponível no mercado, existe uma perda tanto para o consumidor quanto para o produtor. Porque o produtor perde porque o produto dele está mais barato na hora da venda e o consumidor perde porque o produtor desestimulado passa a produzir menos produtos e a sociedade como um todo fica prejudicada por uma política que deveria ser uma política que beneficiasse o consumidor. Mas acaba não alcançando seu objetivo, né? Então aqui nós temos variação no excedente do consumidor e do produtor devido ao controle de preço. Então, o governo ele pode tomar essa medida, que seria, nesse caso, quando ele estabelece um preço máximo de venda de um produto, ele está tomando uma política de controle de preços. Então, as observações. A perda total é igual à área B mais a área C, que é aquela parte do peso morto. E a variação total do excedente vai ser igual à área A menos a área B, somado a menos a área B menos a área C. Então, nesse caso, a variação total do excedente é menos B menos C. O peso morto é a ineficiência causada pelo controle de preços. A perda de excedente do produtor supera o ganho em excedente do consumidor. Então, a sociedade como um todo acaba perdendo, ao invés de ganhar com essa política de controle de preços aí. Os
consumidores podem sofrer uma perda no excedente do consumidor quando a demanda for suficientemente inelástica. O que vai acontecer, por exemplo, se os consumidores necessitarem comprar aquele produto e o produto acabar sendo tabelado? De um lado é interessante, mas por outro, como as empresas vão produzir menos daquele produto, então o consumidor vai sofrer uma perda, porque vai ter menos produto disponível no mercado devido à redução na oferta e, em contrapartida, por ter uma demanda inelástica, eles acabam necessitando do produto e ficando aí, então, no prejuízo. Aí o que acontece? O efeito do controle de preço quando a demanda é inelástica. Se a demanda for suficientemente inelástica, o triângulo B poderá ser maior do que o retângulo A e o consumidor sofrerá uma perda devido aos controles de preço. Por exemplo, o controle de preço do petróleo e a escassez da gasolina em 1979, porque era um produto de demanda inelástica. O fato de ter sido estabelecido um controle de preço fez com que tivesse menos produto disponível para os consumidores, ou seja, teve uma escassez do produto e formaram-se enormes filas das pessoas aguardando para comprar o produto, porque era um produto de necessidade para a população naquele momento.